E se o motivo pelo qual a visualização nunca funciona para tanta gente for porque simplesmente nos ensinaram a começar pelo passo errado? Então vamos começar pelo passo certo, que é entender uma divisão fundamental do universo. O cosmos tem manifestações de matéria e manifestações de mente. Matéria e mente não são coisas opostas ou separadas. Elas seriam duas faces da mesma moeda, duas manifestações da mesma essência cósmica. Se isso vale para o cosmos e nós fazemos parte do cosmos, então a nossa mente humana é uma manifestação individualizada da mente cósmica. Mas onde essa interação acontece? No campo cósmico, obviamente. Para facilitar o entendimento, pense num ímã. Ele cria um campo magnético ao redor dele. Aquele espaço parece vazio, parece nada, mas se você joga a limalha de ferro ali, você vê que o espaço tem propriedades, tem uma estrutura, um potencial ilimitado de manifestações. É o palco onde tudo acontece, conforme a lei da extração. E veja bem, eu não disse atração, eu disse extração. Tudo o que se deseja já existe como um potencial latente dentro de nós, aguardando ser manifestado. E tudo é regido por leis cósmicas, que são relações de causa e efeito. Fazendo uma analogia, pense na formação da chuva. O céu azul parece vazio, mas tem vapor d'água, partículas, tudo invisível. Há um potencial enorme ali. Sob certas condições, as leis da física e da química, esse potencial se manifesta. As nuvens se formam, a chuva cai. A chuva não veio do nada, ela era um potencial no campo. É oportuno lembrar que na lei da atração fala-se de um potencial transcendente. Transcendente refere-se ao que está além do mundo físico e da experiência comum, superior e exterior, enquanto imanente, que é próprio da lei da extração, descreve o que está dentro, que se contém em si mesmo, presente na realidade material e atuante nela, como a presença de Deus no universo ou o princípio vital em algo. São conceitos opostos, mas frequentemente usados em conjunto para descrever a natureza de Deus. Ele é superior, transcendente, e ao mesmo tempo próximo e atuante no mundo imanente. Agora vamos partir desta visão cósmica de volta para o indivíduo usando a lógica. Primeiro considerando que o princípio da criatividade é imanente ao ser cósmico, ou seja, o universo por natureza é criativo. Ele é dotado de uma mente cósmica que está sempre manifestando coisas. Agora, considerando que a mente humana é uma manifestação dessa mente cósmica, a conclusão é que o princípio da criatividade é, portanto, imanente à mente humana. E considerando esta lógica, ser criativo não é um dom especial de algumas pessoas. Não é nenhuma habilidade que se aprende do zero. É nossa configuração de fábrica. A criatividade já vem com a gente. É um direito de nascença, só por sermos um pedaço desse cosmos criativo. A criatividade deixa de ser um ato e passa a ser um estado de ser. Ela não é algo que se força a partir do ego, mas algo que se permite ao se conectar com essa fonte maior que a lei da extração descreve como o processo de manifestar o que já se é e não de atrair o que se deseja. Agora, se essa criatividade já está em nós, como a gente acessa? Como ela funciona no nosso sistema operacional? Vamos lá. Pense na mente consciente, nosso foco de atenção, os pensamentos que a gente sabe que está pensando, é aquela parte da mente cujas funções a gente pode dirigir diretamente. Eu posso decidir agora pensar numa maçã vermelha. Agora pense na mente subconsciente. É aquela fase da qual a gente não tem consciência direta. É o piloto automático que cuida dos batimentos do coração, da digestão. Não podemos dirigir diretamente essas funções. Eu não posso ordenar a um pâncreas que produza mais insulina. Portanto, consciente é o que eu dirijo, subconsciente é o que roda em segundo plano. Mas onde está a conexão com a mente cósmica? Bem, vamos lembrar que a mente humana está ligada à mente cósmica, a fonte de toda a criatividade, através da mente subconsciente. É a nossa parte automática, a que não controlamos diretamente, que serve como ponte para o potencial criativo universal. A técnica de sincronização bioenergética, por exemplo, busca reconectar a mente consciente e subconsciente para estimular o fluxo de energia e permitir a autorreparação do corpo, evidenciando a profunda ligação entre esses níveis da mente. A maior parte do nosso ser, 99% das nossas funções, é subconsciente. O poder reside nessa imensa parte submersa do iceberg, não na pontinha que a gente vê. Então, e se os nossos pensamentos pudessem, de alguma forma, moldar a realidade? E não estou falando daquela ideia mais comum de pensamento positivo que nos ajuda a ter uma atitude melhor. Falo de algo mais técnico,
A ideia de que um pensamento pode ser um processo deliberado para criar um resultado concreto no mundo. A lei da extração enfatiza que pensamentos, crenças e emoções moldam a realidade, alinhando-se ao princípio hermético do mentalismo, que afirma que tudo é mente, o universo é mental. Antes de algo poder existir no mundo material, tem de ser primeiro construído como um pensamento claro e definido. Assim, um pensamento se concretizará quando forem reunidas as condições adequadas. Portanto, não é um passo de mágica, é a criação de um molde que a realidade, dadas as condições certas, vai ser moldado. Um ato criador tem de ser intencional, tem de ter um propósito. Imagine uma sala mobiliada. Se eu empurrar uma cadeira para conseguir passar, eu mudei a configuração da sala, mas foi por necessidade imediata. Agora, se eu planejar a disposição dos móveis, escolher as cores, a iluminação, tudo com o objetivo de criar um ambiente harmonioso, isso é um ato criador. A intenção muda tudo, e é essa intenção que precisa de matéria-prima. As ideias são as unidades de construção do pensamento criador, e elas nascem das nossas experiências. Não se cria a partir do nada. É como um chefe que não pode criar um prato novo se só provar arroz branco todos os dias. A criatividade precisa de ingredientes. Para se ter uma mente criativa, é preciso alimentar essa mente conhecendo pessoas, visitando lugares, lendo, ouvindo. E depois ver com a mente assim como com os olhos. Isso é processar ativamente o que se experiencia, é refletir sobre isso. As ideias de sensação são os dados brutos que os nossos sentidos captam, e as ideias da reflexão são as conclusões e os novos conceitos que formamos a partir desses dados. A riqueza da nossa capacidade criadora depende diretamente da riqueza do nosso banco de experiências. Portanto, sentimentos e emoções são muito importantes e não por acaso a técnica de sincronização bioenergética trabalha com pelo menos 140 emoções distintas. Questão fundamental é o fato de que o processo de visualização começa por ser um bom observador do mundo sem qualquer julgamento. Mas depois vem a parte que parece mais etérea. Como é que essa ideia, formada a partir das minhas experiências, sai da minha cabeça e se transforma em algo real? Bem, a mente é como um agente ativo que usa poderes psíquicos, e não se trata de um simples pensamento positivo. Enquanto o pensamento positivo tradicional é muitas vezes associado a leis espirituais, há uma abordagem estritamente fundamentada na neurociência, psicologia e fisiologia que descreve o cérebro não como um receptor passivo ou um canal espiritual, mas como uma máquina de predição que constrói ativamente a realidade baseada em experiências passadas e expectativas futuras. Estas expectativas podem inclusive ativar a farmácia interna do cérebro, liberando analgésicos naturais como endorfinas e dopamina. Podem também alterar a resposta hormonal à comida, como a regulação da grelina, o hormônio da fome, dependendo se a pessoa acredita que a refeição é indulgente ou saudável, e finalmente impactar a saúde cardiovascular e a longevidade. A sincronização bioenergética corrobora essa visão, ao explicar que desequilíbrios no campo energético do corpo, muitas vezes decorrentes de traumas emocionais não resolvidos e estresse crônico, são a raiz de muitas doenças, e que a restauração do fluxo energético harmonioso ativa as capacidades inatas de autorrepração do corpo. Diferente de algumas vertentes do pensamento positivo que sugerem que a mente pode controlar tudo sem limites, há uma visão mais crítica e realista. É preciso cuidado com a simplificação excessiva das lutas sociais e considerar que o efeito das expectativas não é uma solução mágica ou panaceia para questões sistêmicas, como a disparidade financeira ou a injustiça social. É necessário autoconhecimento para evitar que o otimismo se torne tóxico ou irrealista. Em vez de apenas pensar coisas boas, o ideal é fazer uso de ferramentas psicológicas específicas para reconfigurar a resposta do corpo e da mente, tais como mudar a narrativa sobre o estresse, vendo o estresse como energia e não como ameaça, o que altera a resposta fisiológica do corpo, observar os problemas de uma perspectiva externa para reduzir reações emocionais imediatas e ser gentil consigo mesmo durante falhas, em vez de forçar uma positividade inabalável. A técnica de sincronização bioenergética também destaca a importância de liberar a energia comprimida e restaurar o fluxo natural do corpo para lidar com condições como a depressão, que é vista como energia estagnada devido a emoções não processadas. Em resumo,
Enquanto o pensamento positivo de autores como Joseph Murphy e Norman Peale tendem a focar na manifestação de desejos através do subconsciente com um viés espiritual, uma nova abordagem explora os mecanismos biológicos e neurológicos pelos quais o cérebro antecipa a realidade e altera o corpo físico para corresponder a essa previsão. Uma técnica interessante é explicada justamente na lei da extração, que demanda uma imersão total na imagem mental. O praticante só precisa projetar de dentro para fora a cena que está a criar. Digamos que a cena seja de uma promoção na carreira profissional. Não basta se imaginar assinando documentos no novo escritório. A instrução é para sentir. Sentir é o segredo, já dizia Neville Goddard. Sentir o peso da caneta, o cheiro da madeira da mesa, a textura da cadeira, a sensação de satisfação e responsabilidade. A imagem mental tende a se tornar uma experiência sensorial completa. A pessoa tende a se fundir com a imagem até que ela pareça mais real do que a própria realidade física momentânea. Ou seja, um pensamento claro, vívido e real torna-se um poder vitalizado na mente. É essa vitalidade que faz a diferença. É esse poder vitalizado que se irradia para o espaço e começa a afetar pessoas e coisas. Mas isto levanta uma questão óbvia. Como é que isto é diferente de uma autossugestão bem feita, de nos convencermos a nós próprios a agir de certa forma? Veja, este pensamento vitalizado cria uma afinidade, uma espécie de ressonância vibracional, uma afinidade entre a imagem mental e as circunstâncias, pessoas ou objetos no mundo real que correspondem a essa imagem. É como se a mente emitisse um sinal e o mundo que contém elementos compatíveis com esse sinal começasse a responder. Claro que o desejo precisa ser realístico, viável e não egoísta. E a pessoa, ao focar nele, está usando os processos criativos do seu eu interior para ajudar a materializar as condições. A sincronização bioenergética aborda a importância da harmonia no sistema mente-corpo-espírito para o bem-estar e como a energia deve estar em constante movimento, ressoando com a ideia de vitalidade e fluxo. O eu interior é apresentado como o verdadeiro agente, a parte mais profunda da nossa consciência que tem o poder de influenciar a realidade. Portanto, não é uma conspiração cósmica passiva, é um processo ativo dirigido a partir de dentro. Isso torna o processo muito mais pessoal e com um sentido de responsabilidade maior. E a ferramenta para ativar este eu interior é a visualização. É como pintar na tela da consciência. O objetivo é criar uma imagem mental tão detalhada e autêntica que o subconsciente a aceita como uma memória de algo que já aconteceu. Agora uma distinção importante. Uma coisa é visualizar para recordar, como quando fechamos os olhos e vemos a nossa casa, algo que já existe. Outra, muito diferente, é visualizar para criar. Imaginar uma condição futura como um estado de saúde perfeita ou a solução para um problema financeiro, como se já fosse presente. Uma olha para o passado, a outra projeta o futuro para o presente. Não é um devaneio, é uma técnica que exige disciplina, o que contraria a ideia de que é apenas desejar muito uma coisa. Vamos ver as regras. Primeiro, tem de ser feito num estado de relaxamento e harmonia. Nada de tentar fazer isto no meio do trânsito. Depois, um ponto ético fundamental. As imagens não podem ter motivos egoístas ou destrutivos. E a seguir, uma regra importantíssima que muitos ignoram ou desprezam. Visualizar o resultado final, não os passos para lá chegar. A lógica por trás disso é não limitar as vias pelas quais o resultado pode se manifestar. Se a pessoa visualiza um caminho específico, por exemplo, vou conseguir o dinheiro para casa através de uma promoção no meu emprego, ela está fechando a porta a todas as outras inúmeras possibilidades. A um negócio inesperado, um prêmio, uma herança, o que for. Ao focar apenas no problema resolvido, a casa já comprada, e a se sentir feliz nela, a pessoa deixa o como em aberto para a inteligência do cósmico. Outro ponto importante é que nem tudo o que pedimos ou desejamos se cumprirá, pois o que recebemos está de acordo com os nossos merecimentos. Isto adiciona uma camada de complexidade moral e de justiça cósmica ao processo. Finalmente, ainda tem o ato de liberar. Depois de construir a imagem mental com a máxima intensidade e emoção, a instrução final é soltá-la completamente. Libertar a imagem e esquecê-la por momentos com a afirmação, se é da vontade do cósmico, está feito. Isto é o oposto da ansiedade e da obsessão. É um ato de confiança. Se a pessoa continua a remoer o problema, está enviando um sinal de dúvida, o que, segundo esta lógica, anula o trabalho criativo. Ou seja, o processo exige um foco extremo seguido de um desapego total. É um equilíbrio delicado,
Mas o processo ainda não acabou. A ação no mundo físico não é opcional, é uma parte indispensável do processo. Ou seja, se eu visualizar a promoção, não posso ficar em casa à espera que me deem. Tenho de ir trabalhar, de me esforçar, de procurar oportunidades, de agir em conformidade com o objetivo que visualizei. A criação mental serve para alinhar as condições internas, a intenção, a emoção, o foco e, teoricamente, para criar uma afinidade com as condições externas favoráveis. Mas a pessoa continua a ser o agente que tem de caminhar no terreno que foi preparado. A visualização pode abrir a porta, mas é preciso atravessá-la. Uma vez feita a visualização apropriada, trabalhe e atue de acordo com o objetivo que quer alcançar. E tudo isto dentro de um quadro de confiança e desapego. É uma estrutura para o pensamento direcionado. É um sistema que tenta, de forma muito metódica, construir uma ponte entre o mundo interior da intenção e o mundo exterior das circunstâncias. Uma estrutura para o pensamento direcionado com a sua própria ética, as suas regras e a sua metodologia. Cada passo foi desenhado para construir sobre o anterior, desde a forma como absorvemos o mundo até a forma como agimos nele, passando por esse delicado equilíbrio entre foco intenso e libertação confiante. E isso deixa-me com uma última questão, que vai para além da técnica. Se partirmos do princípio de que este processo funciona, qual seria a responsabilidade ética de ter um poder destes? O que alguém escolheria criar se o principal motor não fosse o benefício pessoal, mas um ideal mais vasto de bem-estar para todos? Ou ainda, se o nosso potencial criativo mais profundo está ligado à mente cósmica, através da nossa mente subconsciente, a parte que a gente não controla diretamente, o que isso realmente nos diz sobre o ato de criar? Seria um ato de vontade e controle, de forçar um resultado, ou seria algo mais parecido com o ato de alinhamento, de plantar uma semente e permitir que essa força criativa maior, que já opera através de nós, faça o seu trabalho? Fica o convite à reflexão, lembrando que a lei da extração nos convida a uma era da plenitude, onde o foco é a revelação interna e a manifestação do potencial que já somos. Para saber mais sobre a lei da extração, clique no link da bio ou da descrição deste vídeo para conhecer um e-book onde você vai encontrar métodos e protocolos exclusivos para aplicar esta lei na prática. E se você gostou deste vídeo, compartilhe, deixe aqui o seu like e o seu comentário. Assim, o conteúdo é distribuído para mais gente porque o algoritmo entende que o assunto é relevante e nos ajuda a fazer o canal crescer. E se você ainda não é inscrito, se inscreva aqui no canal e clique no sininho para receber nosso conteúdo diário.